Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Vamos ler o verso de número 9 e o versículo de número 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nós te louvamos nesta noite pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos juntos na tua casa, na tua presença, te adorando, Pai. Obrigado, Senhor, porque desde o início deste culto, o Senhor tem falado conosco, Pai. Este é um lugar em que nós nos sentimos abraçados, acolhidos, sentimos o calor humano, ó Pai, e a tua bênção sobre nós através da tua presença. Portanto, Pai querido, fale conosco, continue, melhor dizendo, a falar conosco nesta noite. Trabalhe no coração dos teus filhos, que a tua palavra venha e cumpra com aquilo para qual o Senhor a designou nesta noite, de modo que saímos daqui alcançados, edificados. Pai Celeste, esta oração que fazemos ela com o perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma mensagem a trazer ao coração de vocês nesta noite, e o Senhor aqueceu meu coração sobre este texto. Algumas coisas me chamam muito a atenção dentro desse texto. O primeiro deles, se você abrir sua Bíblia no livro de Crônicas, no primeiro capítulo, você só vai ver nomes, você vai ver só descendências. Se você chegar no capítulo 2, você também vai continuar vendo nomes e vai continuar vendo simplesmente descendências. Você abre ela no capítulo 3 e você vai continuar vendo nomes, e esses nomes vai gerando as descendências e vai indo, e você chega no capítulo 4 e de igual modo vai seguindo esta sequência, comentando, fazendo menção aí simplesmente das descendências. E no capítulo 4, precisamente, fala sobre os descendentes de Judá, mas de repente no verso 9, o texto fala que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e aí conta um pouco da história deste Jabes. Eu fiquei pensando sobre isso, só tem descendência, não tem episódio comentando de ninguém. Mas chega no capítulo 4, no verso 9 e 10, entra este personagem por nome Jabes, e eu fiquei meditando. Esta é uma curiosidade que a gente, primeiro os nossos olhos salteia para o texto e para aquilo que está escrito, e eu fui procurar saber o significado do nome de Jabes. O seu significado traz... O seu nome traz o significado de dor, de tristeza, de pesar. Essa é a nomenclatura, este é o significado que carrega o nome de Jabes. E por que este nome é dado a Jabes? Porque foi devido às circunstâncias adversas do seu nascimento. O próprio verso que nós lemos aqui nos diz isso, que a sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então está relacionado aqui às adversidades do seu nascimento. Mas algo me chama a atenção, que a Bíblia Sagrada vai dizer que este homem era ilustre. Olha o que o texto diz, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre aqui é nobre. Ilustre aqui é célebre, ilustre aqui é alguém de grande renome. Por isso que a Bíblia para nesse instante para fazer menção de Jabes.
Sabe? E eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, Senhor, por que desta mensagem? Por que Jabes? Por que dor? Por que tristeza? Por que estas questões que envolvem este texto? E o Senhor trouxe algo ao meu coração, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. Porque este homem nasce com uma história de dor. Sabe, este homem aqui, as circunstâncias adversas do seu nascimento faz com que a sua mãe dá-lhe o nome de Jabes, de dor, de tristeza, de pesar. Mas algo me chama a atenção, que a nossa história de dor, ela não define quem somos. O início da trajetória da vida deste homem não vai definir quem ele é. Sabe, às vezes nós estamos assim, tivemos um início de trajetória na vida, sabe, com dificuldades, com adversidades, mas isto não vai definir quem somos no dia de hoje. A gente vê quantas pessoas que nasceram bem, tiveram tudo para ser boas pessoas, bons relacionamentos de envolvimento, relacionamento com pessoas, relacionamento com Deus, e se perderam no meio do caminho. Mas a gente vê pessoas que no seu nascedouro foi dor, foi tristeza, foi luta, foi obstáculo, mas isto não definiu o fim da sua história, não definiu a sua trajetória, não definiu quem esta pessoa é. E a história de Jabes é mais ou menos assim. A história de dor de Jabes não define quem ele é. E talvez hoje a tua história de dor, eu preciso te dizer isso, ela não define quem você é neste momento. Sabe, às vezes nós não sabemos como lidar nos tempos adversos da vida, sabe, nos nascedouros. Às vezes esta mensagem aqui é para encorajar você, meu irmão e minha irmã, que às vezes você se sente pequeno, às vezes você se sente incapaz, às vezes você olha para dentro de você e fala, eu não sou eu para executar tal missão, não é eu para fazer tal coisa. Não, é você mesmo, que o Senhor te chamou, que o Senhor te trouxe, que o Senhor deu um banho de sangue sobre a tua vida através de Cristo Jesus, e é você que Ele vai utilizar. Sabe, é você que Ele quer usar como instrumento de forma poderosa para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jabes é alguém que deve nos inspirar. Jabes é alguém que o nosso coração precisa bater mais forte ao ouvir sobre a história de Jabes, porque Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sabe, ele foi um homem que se destacou no meio da sua irmandade. Ele foi alguém que sobressaiu, foi nobre. Esse ser ilustre aqui é alguém nobre. Meu irmão, talvez você esteja enfrentando problemas adversos, lutas, mas não se apequene diante do Deus a quem você serve. Deus tem uma mensagem para nós aqui nesta noite. Deus quer mexer em coisas que outras pessoas mexeram. Deus quer falar no seu coração e alcançar a sua vida, porque às vezes até o seu lado emocional não está do jeito que deveria estar, porque você ouviu muitas palavras que te depreciaram, que te colocaram para baixo, que vieram de encontro à tua vida para fazer com que você se sinta um nada. E quantas vezes a gente está assim, por causa das limitações da vida, por causa das circunstâncias que estamos vivendo, e a gente se sente pequeno demais, e é até bom a gente se sentir pequeno, mas saber que somos grandes em Deus, saber que somos fracos, mas que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, saber que existem limitações diante de nós, mas que o Deus a quem nós servimos nos faz vencer, superar barreiras e circunstâncias. Sabe, mas quantas vezes a gente não sabe discernir o momento da vida? Quantas vezes a gente não sabe discernir o momento que estamos vivendo? Quantas vezes a gente acha que aconteceu isso agora, o que vai ser na minha vida? Isso não define quem você é. A circunstância adversa, o tempo difícil da vida não define quem nós somos. E Jabes é alguém que nasce e tem tudo para ter a sua vida carregada, como o seu próprio nome diz, de dor, de tristeza, de frustração, de pesar. Mas a Bíblia para chamar este homem de nobre.
A Bíblia para chamar este homem de ilustre. E eu quero dizer isso para você nesta noite. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Levanta a sua cabeça, minha irmã. Levanta a sua cabeça nesta hora e saiba que, se necessário for, como o Senhor fez aqui, o escritor do livro de Crônicas, ele para narrar a história de um homem nobre. E eu tenho algo para dizer para vocês aqui nesta noite. Deus quer honrar nós como igreja. Deus quer honrar você como servo de Deus. Deus quer te honrar, você como serva do Senhor. Sabe, não aceite nada além daquilo que Deus propôs para que você seja. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas tentam rotular você. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E Jabes é homem ilustre, mais ilustre do que seus irmãos, porque a sua mãe o chamou de Jabes, porque com dores o dei à luz. Então a primeira lição é que a nossa história de dor não define quem nós somos. Fala para o vizinho que está ao teu lado, isso é só circunstancial, irmão. Essa dor vai passar, viu, Kleber? Vai passar, a dor vai passar, é circunstancial. Viu, Gi? Vai passar, é circunstancial, sabe? Porque às vezes a gente para diante das lutas e das dores que elas vêm sobre nós, sabe? Elas vêm sobre nós, mas a nossa história de dor não define quem somos, sabe? Deus tinha algo lindo na vida de Jabes. Deus tinha algo lindo sobre a vida de Jabes. Deus tem algo lindo sobre a tua vida. Deus tem algo extraordinário sobre a tua vida. Você precisa recepcionar essa mensagem no seu coração aqui nesta noite. A história de dor de Jabes não define quem ele é. Ele teve um início da sua vida de dor, de tristeza e de pesar, mas até ele ter uma transformação de Deus sobre a sua vida. E talvez você esteja a um ponto dessa transformação de Deus, dessa virada de chave, sabe? Desse insight que vem de Deus e você começa a enxergar coisas que outrora você não enxergava. Você começar a ver coisas que você outrora não enxergava, não tinha condições de ver. Que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite e a gente consiga enxergar, discernir, não o que as circunstâncias da vida tentam nos mostrar, mas aquilo que Deus diz acerca de nós. Jabes, a sua história de dor não definiu quem ele era. Ele foi um homem nobre, foi um homem ilustre, foi um homem de grande renome. Segundo, algo que me chama muita atenção na vida de Jabes, é que Jabes poderia facilmente aceitar com facilidade aquilo que o seu nome carregava. Aquilo que ele carregava por si, de dor, de tristeza, e dizer, minha vida é assim mesmo. Eu nasci e é assim mesmo, e talvez a alegria vai ser só lá no céu, quando eu estiver com o Senhor. Sabe, e aí a gente vê que tem muitas pessoas entre nós assim. E digo entre nós no meio cristão, tem muitas pessoas que não conseguem enxergar além do circunstancial, não consegue ver, só vê a dor, só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê os obstáculos, mas a vida não é só de barreiras e de obstáculos. A vida não é só circunstancial, a vida é feita de superação de barreiras, de superação de obstáculos, porque em Cristo nós não somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente precisa tomar posse desta mensagem, a gente precisa absorver a palavra de Deus e entender que o Senhor é quem define quem nós somos. E Jabes é algo lindo, porque Jabes poderia dizer, não, minha vida é isso aí mesmo. Até o nome que minha mãe me deu, até tudo que a vida me proporcionou, é isso mesmo, é dor e tristeza, e acatar e receber isso de forma passiva. Mas a Bíblia diz que Jabes, ele participa efetivamente para a mudança na sua vida. Sabe, Jabes é alguém que participa efetivamente para a mudança da sua vida. Isso aqui é uma lição extraordinária para nós, irmão. Extraordinária. Que a gente tem que se levantar no Senhor,
Sabe que a gente tem que fazer tudo que a gente pode fazer para mudar a circunstância que a gente está vivendo. Sabe que a gente não deve aceitar de forma passiva os embates da vida, os obstáculos da vida, as porradas que a gente toma da vida, como se fosse aquilo que Deus tivesse para nós. Não, Deus vai fazer você superar estas barreiras, superar esses obstáculos. E eu preciso dizer para você, Jabes é alguém que participa. Jabes não é aquele cristão do século 21 que diz assim: Deus dá os seus filhos enquanto dorme, sabe? Jabes não é aquele que está cantando aquele hino da harpa: depois da batalha Deus vai me coroar, depois da batalha Deus vai me coroar. Mas que batalha, se você já se entregou diante das lutas e dos obstáculos da vida? Sabe, a gente precisa entender que a gente participa efetivamente para a mudança da nossa vida. Existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que é só você que pode fazer. E Jabes entende isso, Jabes recebe essa mensagem, Jabes participa efetivamente para a mudança da sua vida. E a minha indagação a nós aqui nesta noite, à luz da palavra de Deus, é essa: e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo para a mudança efetiva da nossa vida? Qual é o nosso comportamento? Quais são as nossas ações? Quais são nossas atitudes para mudar o quadro circunstancial que a gente está vivendo? Jabes muda, Jabes faz algo. E o que Jabes vai fazer? Você vai ver que a Bíblia nos diz, no verso de número 10, que Jabes invocou o Deus de Israel. Repita essa frase comigo: invocou o Deus de Israel. Nos tempos difíceis a gente precisa invocar o nosso Deus. Em tempos difíceis a gente precisa dobrar os nossos joelhos e invocar o Senhor. Invocar aqui é clamor, é entrega, é tudo que temos, tudo que somos, é invocar ao Senhor. Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós. Jabes invoca ao Senhor. Fazendo o quê? Apresentando as suas necessidades a Deus. Parece algo óbvio, mas existe muitas coisas que são óbvias e nós ignoramos. Existem muitas coisas óbvias, só que nós ignoramos o óbvio muitas vezes. Parece simples falar: busque ao Senhor, invoque ao Senhor. Mas a gente precisa, literalmente, dobrar os nossos joelhos e invocar ao Senhor. Todos nós sabemos disso, que a gente precisa invocar ao Senhor, clamar ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Jabes fez isso, ele invocou o Deus de Israel. E ele dizia assim: tomara que me abençoes. Este homem tem o desejo de ser abençoado por Deus, então ele invoca ao Senhor dizendo: Senhor, me abençoe. Senhor, abra a porta. Senhor, me ajude. Senhor, tira essa dor. Senhor, traz alívio. Senhor, me consola. Senhor, visita a minha vida. Faz quanto tempo que você não faz uma oração dessa diante de Deus? Senhor, está doendo. Senhor, entra nesta causa. Senhor, entra dentro dessa circunstância que eu estou vivendo, que me machuca isso. Isso está doendo, isso dói. Sabe, Jabes, ele está participando para a mudança da sua vida. Ele não está esperando as coisas acontecer. Simplesmente vai acontecer, tem que acontecer. Não, vai acontecer muitas coisas se a gente se mexer, se a gente confiar, se a gente invocar. O mundo espiritual, ele é de ação e reação, irmão. Porque quando você olha a luz da Bíblia Sagrada, Deus muito mais trabalha pelas nossas ações do que pela sua vontade própria. Por isso que ele diz: pedi ação, dar-se-vos-á reação. Por isso que ele diz: clama a mim, ação. E ele diz: responder-te-ei, reação. Por isso que em Tiago diz: chegai-vos a Deus, ação, e ele chegará a vós, reação. Então a gente vai ver que Deus muito mais trabalha pelas nossas ações do que pela sua vontade própria. Sabe, o Senhor, Ele gosta de ver isso da gente como servos de Deus. E Jabes é alguém que participa para essa mudança na vida. Ele invoca o Senhor, ele apresenta as suas necessidades. Jabes é alguém que se preocupa em crescer. Sabe, às vezes, quanto tempo a gente foi bombardeado por um tipo de evangelho
em não discernir a coisa correta. Quantas pessoas recepcionavam mal uma mensagem de prosperidade, sem entender o que é prosperidade. Prosperidade é crescimento, sabe? Prosperidade, de forma básica, é isso, é crescimento. Quem é aqui que não quer crescer? Quem aqui não luta para o crescimento, para desenvolvimento, sabe? Para ser abençoado por Deus? Todos nós, irmãos. Mas Jabes aqui é alguém que se preocupa em crescer. Olha o que ele diz na oração. Ele pede que o Senhor o abençoe. Ele diz assim: me alargue as fronteiras. Olha, me alargue as fronteiras. Você tem pedido isso para o Senhor? Você tem pedido? Tem pedido isso para Deus? Senhor, eu quero crescer na tua presença. Senhor, eu quero ser abençoado pelo Senhor e por tua palavra. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor no serviço da sua casa. Sabe, a gente precisa usar isso. Jabes é alguém que se preocupa em crescer. Ele pede para o Senhor que Ele alargue as suas fronteiras. Senhor, abra, faça com que eu cresça. Eu quero profetizar isso na tua vida. Crescimento de Deus para a tua vida. Amadurecimento, fortalecimento, crescimento espiritual, exponencial em todas as áreas da sua vida. Porque a bênção do Senhor nos enriquece, não nos acrescenta dor. Ele tem bênção recalcada, sacudida, transbordante aos seus filhos e à sua igreja. Busque ao Senhor, invoque ao Senhor, peça isso ao Senhor. Não é pecado pedir que Deus o abençoe, irmão. Deus é o maior interessado em te ver abençoado. Sabe, eu gosto muito da ideia da semente, princípio, semente, semeio, colho. É o princípio de Deus, porque não tem colheita sem semear. Deus quebraria um princípio. Você entende o que eu estou dizendo aqui? E eu estou falando isso também serve no campo espiritual. Você não vai colher coisas espirituais em Deus se você não semear coisas em Deus. Se você não orar, como você vai ser cheio de Deus? Se você não ler a sua palavra, como você vai receber tudo que a palavra de Deus tem para trazer sobre a sua vida? Consegue entender isso que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite? Jabes é alguém que invoca o Senhor, ele invoca o Senhor, ele pede para que Deus mude a sua vida, ele apresenta as necessidades, ele tem essa disposição, ele quer crescer, ele se preocupa em crescer. Ele também pede a Deus que o livre do mal. Ele pede para que Deus o livre do mal. Olha o que ele diz: tomara que Deus me abençoe. Ele quer ser abençoado por Deus. Ele diz que me alargue as fronteiras. Ele quer crescer. Ele diz assim: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Livra-me do mal. Sabe, irmão, a gente precisa orar nessa dimensão. Senhor, livra a gente do mal. Livra a gente do mal. A gente precisa orar, Senhor, livra a gente do mal. Eu estou orando, irmão, e pedindo para Deus constantemente: Senhor, me guie, me direcione, mas de modo que a gente seja alcançado pelo Senhor com a bênção de Deus e nos livre de pessoas más. Que o Senhor nos livre. Sabe, que o Senhor nos tire de pessoas más intencionadas. E Jabes aqui ora para que Deus o preserve do mal, da ação do maligno, do homem mau, daquele que, sabe, vem sobre ele, de modo que me sobrevenha a aflição. Ele fala: Senhor, me livra do mal, eu não quero viver, ou que sobrevenha sobre mim essa aflição, sabe? Isso aqui a gente vai ver ele trabalhando, ele se envolvendo, porque ele entende que Deus pode mudar o quadro e a história da vida dele. Quantos recebem essa mensagem aqui nesta noite, meu irmão? Deus está livrando você do mal. Sabe, às vezes você fica chorando por algumas coisas, fala: mas aquela amizade que eu tinha, e você não está entendendo. Deus está te livrando de determinadas amizades que não fazia você crescer, não te aproximava de Deus. Sabe, eu tenho orado isso, tenho falado isso com a Dani. A gente vê os nossos filhos crescendo, chegando na adolescência,
uns querendo falar já de namoro, coisa semelhante. Eu falo, Jesus, vai com calma, com o coração aqui, não aguenta tanta coisa de uma vez, mas eu tenho orado e tenho pedido, Senhor, livra de pessoas más, livra de pessoas más intencionadas, livra de pessoas que não vão glorificar o teu nome, que não vão aproximar os nossos filhos do Senhor e da tua presença. A gente precisa orar, irmãos, sabe? A gente precisa pedir para Deus. Eu já disse isso aqui numa outra oportunidade, que eu achei lindo o testemunho daquele jovem, um jovem deputado aí, o deputado federal mais votado no Brasil, o Nicolas Ferreira. Ele orava para que Deus preparasse a sua esposa. Olha, antes mesmo de conhecer, ele orava: Senhor, prepara a minha mulher, Senhor, que seja uma mulher de Deus, que seja uma mulher temente ao Senhor. Olha, irmãos, que coisa linda isso. Aos jovens solteiros, está orando assim, filha? É assim que está falando? Está pedindo ao Senhor? Alguém que tema ao Senhor, alguém que ame ao Senhor. Ó a cara da Débora, sabe? Alguém que ame ao Senhor, que invoque ao Senhor. A gente precisa pedir isso ao Senhor, irmãos. A gente precisa pedir isso ao Senhor, alguém que seja temente a Deus e que nos lance e que nos aproxime do Senhor. E eu tenho orado ao Senhor: Senhor, guarda os meus filhos, Senhor, guarda os meus irmãos, Senhor, guarda, porque eu sei a responsabilidade das más ações e das más decisões. Sabe, a gente sabe o que acarreta na vida, na família, na casa, porque quando um ente querido nosso sofre, toda a família sofre, todos perecem, todos enfrentam aquele momento circunstancial e adverso que estão vivendo. Mas Jabes é alguém que está participando efetivamente para a mudança da vida. E a minha pergunta para você é essa: o que você está fazendo para a mudança da sua vida? Qual é o teu comportamento para que mude algumas coisas que lhe traz dor, tristeza e decepção? Quais são as suas ações? Jabes é alguém que orou. Ele começou invocando a Deus. Ele começou invocando ao Senhor. Ele pediu a Deus. Ele apresenta as necessidades a Deus. E tem gente hoje que apresenta as suas necessidades a milhares de pessoas, mas não apresenta as suas necessidades diante daquele que pode mudar o quadro e a história da nossa vida. Jabes é alguém que pede. Jabes entende que o reconhecimento aqui, ele tem este reconhecimento que só Deus pode livrá-lo do mal. Se o Senhor não for conosco, meus irmãos, meu irmão, se o Senhor não estiver conosco, é só o Senhor para nos livrar, é só o Senhor para nos guardar, é só o Senhor para nos dar livramento. Quantos livramentos Deus tem nos dado? Sabe, esses dias atrás eu tive um livramento tão poderoso. Sabe, eu sei que aquilo não aconteceu, aquele acidente não aconteceu porque Deus me deu o livramento. Sabe, o telefone estava aqui no console do carro, ele só caiu, foi coisa rápida. Eu levei assim para pegar a mão e eu só puxei o volante. O trânsito parou todinho que estava aqui na faixa da esquerda, só deu tempo de eu puxar o volante, vim para a faixa da direita e não tinha ninguém vindo aqui, senão certamente eu bateria o carro. Sabe, muito rápido, só fiz assim para pegar o telefone que caiu do console, algo que é automático, foi no automático. Mas é um livramento que Deus me deu. Eu falei para a Dani, sabe, ver aquele frio na barriga. Eu falei: é o livramento que Deus nos deu. Com criança dentro do carro, sabe, a pancada ia ser, porque aquela pancada que não dá tempo de frear, é a pancada mais intensa, mas foi muito rápido, só deu tempo de virar o volante, não dava tempo de parar, sabe? E eu não estava fazendo uso do telefone, ele caiu, ele estava aqui, ele caiu no console, eu baixei a mão para colocar na hora que eu... Opa, o trânsito. É livramento, Deus está dando livramento para irmãos aqui nesta noite. Quantos livramentos Deus tem dado a nós, esses que a gente vê, e os que a gente nem vê, e os que a gente não tem enxergado, não tem contemplado, mas este homem pede para que Deus o livre do mal. Ele reconhece que só Deus pode livrá-lo do mal e de toda a história de dor e de tristeza. Eu preciso profetizar isso na sua vida. Deus pode mudar a tua história de dor e de tristeza. Ele é o consolo, Ele é aquele que te abraça, Ele é o bom amigo, Ele é aquele que nos ouve, é aquele que nos entende, é aquele que nos compreende. Ele muda toda a história de dor. Essa é a oração de Jabes. Senhor, me abençoe, alargue as fronteiras,
que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o texto final nos diz, e a terceira lição que eu trago para nós: Deus age com resposta ao seu favor, concedendo-lhe a sua petição. E eu quero profetizar hoje aqui, irmãos, na sua vida. Deus tem resposta para irmãos aqui nesta noite. Respostas de Deus. Porque é bom demais você pedir algo ao Senhor e você ver este algo que você pediu a Deus chegando, irmão. Por isso que eu falo, a gente precisa estar orando. Porque quando vem algumas coisas que a gente não consegue através da oração, a gente tem que ficar antenado. Porque o inimigo às vezes oferta coisas a nós para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito, para nos tirar do plano que a gente deve estar seguindo, e a gente às vezes não tem o discernimento, a gente acha que aquilo é bênção, e a gente não tem o discernimento, não vem de Deus, e às vezes o que não vem de Deus não é bênção para nós, sabe? A gente precisa entender isso. Então o texto final, a última parte do texto diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Peça para Deus, irmãos. Peça para Deus. Deus está falando isso no meu coração. Peça para Deus. Peça para o Senhor. Segunda-feira a gente foi no monte orar. E a minha oração, além de orar pela minha família, eu falava: Senhor, abençoa a nossa igreja, Senhor. Senhor, desperta os irmãos a buscar a Tua face. Senhor, traga isso. Os irmãos viram quarta-feira o culto que a gente teve aqui. Que culto espiritual, que culto abençoado. Que mensagem que o evangelista Samuel trouxe aos nossos corações. Mas que presença gloriosa de Deus. E Deus trazia isso no meu coração. Eu sou o Deus que tem ouvido a oração desta igreja. Sabe, Deus visitou a gente de forma poderosa e a gente precisa invocar o Senhor, meu irmão. Sabe, a circunstância está adversa, o tempo está difícil, busca o Senhor. Perca, sabe, algumas coisas do teu dia a dia, da tua vida diária, e se dedique mais à oração e à busca diante de Deus. Você vai ver que as coisas elas fluem melhor, o trabalho vai melhor, a vida vai melhor, a família vai melhor, os filhos vão melhor, quando a gente tem uma vida de oração, de busca ao Senhor, de busca com Deus. E Deus agiu em favor de Jabes, trazendo resposta e concedendo a sua petição. O que você tem pedido a Deus aqui nesta noite? Você crê que Ele tem resposta para a tua vida? Você crê que Ele tem resposta para a tua petição? Talvez muitas pessoas olharam para Jabes e falaram: ei, Jabes, isso aí vai ser isso é só dor, só tristeza. Mas Deus mudou o quadro, mudou a história. Alguém nobre, abençoado por Deus, é alguém que invoca o Senhor, que tem o Deus como o Senhor, como o seu Senhor, como aquele a quem se entrega, que se rende, que busca a Deus de todo o coração e de toda a alma. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar com o texto da palavra de Deus. O Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos. Busque ao Senhor, meu irmão, busque ao Senhor. A gente precisa invocar o nome do Senhor. E Jabes tem a sua história mudada, e assim será a sua vida, mudada, transformada, tocada pelo Deus a quem nós servimos. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações, porque Jabes é um homem que teve os seus dias mudados através da ação de Deus, através da intervenção divina, através da busca de Deus. Mas Ele nos ensina que a gente precisa buscar o Senhor, fazer o que a gente deve ser feito, sabe? Que o Senhor desperte nós a vivermos isso. Não dá para a gente viver uma espiritualidade no tempo em que nós vivemos, sabe, não fazendo nada, esperando as coisas acontecer. Sabe, esses dias a gente conversava, a nossa geração é assim, irmãos. A gente precisa fazer a leitura correta dos tempos. Sabe, a gente estava conversando esses dias, eu conversava com a Dani, ela falava assim: pô, eu eu tinha 12 anos, eu pegava ônibus, ia trabalhar, e depois do trabalho ia para a escola. Sabe, hoje os filhos às vezes estão com 16, 17, o pessoal: nossa, mas você vai pegar um ônibus sozinho? É a nossa geração, irmãos. Sabe?
crescendo na rua, jogando bola, chutando, fazendo isso, brincando, chegando tudo sujo em casa. A nossa geração não faz mais nada. Entende? Mas a gente precisa fazer a leitura correta do tempo. Deus está falando com a gente. Sabe, Deus está falando com a gente. Se a gente compreender a mensagem do Senhor e o que Ele quer mudar na nossa vida, e que a gente precisa trabalhar efetivamente para a mudança daquilo que a gente tem e que a gente deseja para a nossa vida, a gente vai usufruir de grandes vitórias de Deus para nós, irmãos. De grandes vitórias de Deus, de grandes vitórias. Hoje eu conversava com a Gi e eu falava: Gi, é esse ano que vai ter o casamento. Já está vendo a casa? Você já viu? Você já contemplou? Você já enxergou? Ela falou: pastor, o senhor está vendo? Eu vi que ela estava... Eu falei: eu estou, mas você precisa ver também. Você precisa contemplar também. Você precisa enxergar também. Sabe? Porque a fé, ela está munida a isso, ação, atitude, sabe? Não é... Porque tem gente que fala assim: eu creio, mas você não faz nada para que... Sabe, não tem ação, não tem movimentação, não tem atitude. Entende, irmãos? Então que a gente receba essa mensagem de Deus aos nossos corações, porque a nossa história de dor não define quem somos. Nós somos aquilo que Deus diz que a gente é. Somos filhos amados, somos servos de Deus, somos amados pelo Senhor e vamos fazer tudo aquilo que Deus tem como plano e propósito para as nossas vidas. Você recebe essa mensagem no seu coração? Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Que Deus seja glorificado através da nossa vida. Que Deus levante homens e mulheres como Jabes. Homens e mulheres como Jabes, que invoca o Senhor, que a vida bateu na gente, falou: só, se você vai ser assim, e você não aceita nada disso. Eu sempre digo isso aqui. Eu vejo minha mãe, igual está ali na cozinha, preparando as coisinhas, e eu vejo, sabe, o legado que ela deixou a nós. Uma mulher sozinha, cuidando de 5 filhos homens, sabe? Eu sei a luta, a peleja que é. E muitas pessoas, pelo histórico da vida que levávamos, falavam: ixi, isso aí não vai durar muito tempo, não. A vida vai ser assim, assim. A gente ouvia isso no seio da própria família. Mas hoje precisam reconhecer que existe um Deus que transforma, que cura, que liberta, que glorifica o nome dEle através das nossas vidas, sabe? A gente precisa.